Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é um dia mais cultural e eu quero falar sobre cinema. E eu sempre falei de cinema aqui no meu canal, mas assim, hoje eu queria falar um pouco de literatura e cinema e falar sobre filmes que foram inspirados no expressionismo, mais especificamente no expressionismo alemão. Sim, aquela escola de arte que é muito famosa e inspirou mesmo a cinematografia, assim, de uma forma com clássicos aí que eu já assisti, que são espetaculares e que vale a pena você investir um tempinho aí pra assistir. Bom, eu tenho aqui um livro aqui na minha estante que vai ser um dos filmes aqui mencionados, tá? Que é algum dos filmes. Bom, eu recomendo todos esses filmes. Na minha opinião, eles são, assim, sensacionais e que você não vai se arrepender de assistir. Bom, o primeiro filme, eu não sei se vocês gostam de filmes só de movimento. Eu vou deixar o link aí dos filmes que eu encontrar aqui no YouTube pra você assistir, se você quiser aí se divertir no final de semana aí ou quando você tiver um tempo. É um filme chamado O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, que praticamente assim iniciou o cinema no mundo, nos Estados Unidos, em Hollywood. E é um filme que ele é todo teatral, ele é um filme só mesmo com movimento e você vai ter que ativar ali a legenda para você compreender ou ver uma resenha crítica ali, um resumo na internet. Mas se você não quiser pegar spoiler, é só ir acompanhando a legenda. Então é um filme que fala de um psiquiatra ali, fala de psiquiatria, né? Fala um pouco de saúde mental e que o final, ele é muito bom, assim. Ele lembra um pouco Psicose do Hitchcock, lembra um pouco ali Psicose, que foi feito ali na década de 60. E talvez o Hitchcock bebeu dessa fonte aí, porque traz ali um cara no final ali, cara, que, nossa, explode assim tua cabeça. Bom, eu acho muito bom esse filme. Gostei muito. O próximo já é um filme mais lento assim também. E também ele é em preto e branco. E ele é só movimento também. Você tem que acompanhar com muita atenção tudo que está acontecendo ali. Ele é de 1921, ainda não existia todo esse som que a gente tem hoje e tal. Toda essa evolução não existia ainda nessa época. Mas o Nosferatu ali, ele tem uma polêmica por trás. Ele é um filme que conta a história de um vampiro. E falam que ele é o primeiro filme sobre Drácula, do Bram Stoker, ali, aquela obra que é super famosa. E falam que esse filme foi inspirado na obra. Só que o autor ali, o diretor do filme, a produtora, eles quiseram pegar alguns elementos ali de Drácula só, mas a família do Bram Stoker estava esperta e daí pediu direitos autorais, já que a história era assim inspirada no Drácula. E isso acabou falindo a produtora e tudo mais, dando um prejuízo muito grande. Ela acabou falida, mas alguém, graças a Deus, pegou e salvou esse filme aí antes de ser extinto. E a gente pode assistir aí no YouTube também, eu acho que a gente consegue encontrar. Se eu encontrar aí o link, eu vou deixar aqui. O próximo filme aí é de 1927, que é o Metrópolis. É um filme que ele vai falar sobre o futuro, ele vai falar sobre 2001. É um filme que foi feito em 1927 e imaginando como seria 2001. E assim, não chega nem perto, nem acertou muito assim, mas de acordo com a temática ali do filme, em questão da tecnologia, eu acho que é um tema pertinente, chegou um pouco ali no objetivo sobre o que a gente é hoje, que realmente a tecnologia ela faz parte em toda a nossa vida, ela tá aí em volta em tudo, e eles tiveram um acerto nesse filme. Aí fala sobre classes sociais esse filme, ele tem toda uma crítica social sobre revolução, talvez ali o autor tenha se inspirado ali, o roteirista desse filme tenha se inspirado ali no Karl Marx, mas eu não sei. É uma crítica à Revolução Industrial também, então é um filme muito bom, mas a versão que eu assisti é estendida, é assim, tipo de 3 horas, então tipo, você tem que dedicar um tempinho ali pra ver, mas vale a pena. Bom, se eu não me engano, nessa época desse filme já existia áudio aí, só que existia áudio, mas só de música, só de fundo de música, não existia a fala ainda, então você tem que prestar muita atenção também no que tá acontecendo no filme. O próximo filme, aí sim já existia áudio em voz mesmo dos atores ali falando. É o M, o assassino de Düsseldorf. Acho que é um nome em alemão. É de 1931. E esse é o filme, assim, que praticamente inaugura os filmes de psicopatas, assim, no cinema. Que é uma febre até hoje. E, assim, é um filme fenomenal ali. E tem polêmica por trás desse filme também. E é um filme que vai girar em torno ali sobre uma situação de um psicopata que mata crianças e
ninguém sabe quem é ele, mas aí a polícia faz toda uma investigação e ali naquela cena eles começam a falar como que age uma pessoa psicopata e tal, falam desse transtorno antissocial e tal. Então é muito interessante, é um filme muito bom pra época, eu achei incrível esse filme, e tem um plot twist ali no final, do cara que é o culpado, né, que é o psicopata, o assassino. Muito interessante, muito bom. Então, pra quem gosta desse tipo de filme, assim, é um prato cheio esse filme aí, tá? Indico. Aí o próximo que eu vou falar agora está aqui na minha estante, que é este livro aqui, que é o livro do Frankenstein. E é o filme que se chama Frankenstein, o clássico de 1931. É muito bom. Ao mesmo tempo, tu fica com muita comiseração do personagem principal, que é o Frankenstein. E ao mesmo tempo, tu vê, nossa, que história avassaladora, que história interessante, que plot twist, e a forma como o filme foi feito, nossa, é muito interessante. No entanto, quando eu fui ler o livro, ele é um livro que é escrito em diários, é bem diferente do livro. Então, assim, você vai ver essas diferenças. E eu não sei se realmente o cinema conseguiu reproduzir o livro, porque pra mim o livro, nossa, ele é muito melhor, muito melhor. Você consegue ver a história e pegar a essência da história, da criação, né, de que o Frankenstein é um cara que ele é um pouco robô, ele é um pouco humano, ele é uma mistura, ele foi criado por meio da eletricidade, então tem todo isso que gira ao redor dele, essa gênese da criação humana, então é muito bom. Algo que remete um pouco ali a Edward Mãos de Tesouras, outro filme que eu vou mencionar depois pra vocês. Bom, aí o próximo filme, também já inspirado, porque com certeza foi um sucesso Frankenstein na época, é A Noiva de Frankenstein, de 1935, que vai ter aquela noiva com aquele cabelinho branquinho ali no meio, já vai dar pra ver algumas cenas ali muito marcantes, muito interessante. Frankenstein queria ter alguém que fosse parecida com ele, e a noiva é também uma robô ali, humanoide. E, gente, é muito interessante também esse filme, é muito, muito bom, tem características expressionistas. Eu tenho medo e ao mesmo tempo tem o romantismo junto, tem a questão humana junto, essa questão da criação, mais uma vez aí, é um dos filmes melhores assim do expressionismo que eu já assisti. E até agora, onde eu coloquei, vocês vão pensar assim, isso aí é filme de terror, né? Você tá falando que é filme de horror, não de terror, de horror. São filmes de horror, mas o horror de lá, daquela época, nem se compara ao horror de hoje em dia. Realmente é um horror mais clássico, mais criativo, é um horror que te faz pensar. Então é bem diferente do que a gente vê, do horror que a gente vê hoje em dia, bem diferente. Bom, o próximo filme e último, que foi inspirado aí nessa época, que na verdade ele bebeu da fonte do expressionismo alemão, mas a essência dele não é isso exatamente, até por onde eu sei, que é o filme do Tim Burton, Edward Mãos de Tesoura, de 1990, que falam muito que ele bebeu ali da fonte do expressionismo alemão. O autor tem essa ideia também de um ser ali que parece uma máquina, e ele parece um robô, e ele é criado, ele tem uma criação humana, uma criação divina, ele é um pouco muito fora da casinha, ele é um ser que vive isolado ali numa montanha da cidade, e ao mesmo tempo as pessoas têm medo dele. Então é um filme que é pra ser horror, é um filme que é pra ter esse lado obscuro, mas ao mesmo tempo tem esse lado humano, a gente acaba se identificando com o Edward. E justamente por isso, porque o Tim Burton queria mostrar pra gente o lado humano que ele tinha quando ele era adolescente, né? Que ele foi um menino isolado, nerd, e que ele ficava em casa só estudando, trancado no quarto dele. Então ele pensou nisso. E dizem que existe um conto aí que inspirou o Tim Burton e tal. Eu nunca encontrei esse conto, por favor, se alguém souber, coloca aqui pra mim ou me fala onde tem, que eu assim sou apaixonada por esse filme. É um dos melhores pra mim do cinema, e tem o Johnny Depp aí nesse filme, e ali num dos melhores papéis da carreira dele, sem dúvida. Bom, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal, deixa o joinha. E é isso aí. Beijos, até mais.